Olá, amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à doutrinária virtual da Casa Espírita de Tiormínio. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, a todos vocês que já chegaram aqui no chat, que já estão participando conosco desse momento de aprendizado. Igualmente, queremos dar o nosso boa noite aos companheiros e trabalhadores desta casa, co-irmã, que tem trabalhado em nome da doutrina espírita, da caridade, através da humildade, através da caridade. Que Deus os abençoe a todos e nos proteja. Conforme sabido, hoje nós falaremos sobre um tema bem oportuno e, em particular, para os dias em que nós atravessamos, que é a respeito do orgulho e da humildade. Mas antes de falarmos sobre ele, nós vamos fazer a nossa prece inicial, convidando a todos a buscarem uma posição de sintonia, de harmonia com os nossos amigos espirituais, trabalhadores desta casa de amor e de paz, que fica aqui na cidade do Salvador, no bairro dos Barris, abençoando e protegendo a todos nós. Senhor Jesus, que a tua paz esteja conosco, a nos fortalecer, a nos proteger, a nos envolver na tua energia santificada. Obrigado mais uma vez pela oportunidade do reencontro feliz a esta casa de amor, que possa abençoar a todos nós na noite de hoje, encarnados e desencarnados. E que os coordenadores espirituais desta atividade possam nos abençoar durante todo o nosso trabalho de hoje. Que assim seja, muita paz. Mais uma vez, boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado pela participação, que Deus nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Robson Ferrer, e aqui estou para trazer a mensagem da noite de hoje, que chama-se, conforme já foi dito, orgulho e humildade. E esse tema, ele foi extraído do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, cujo tema central do capítulo chama-se Bem-aventurados os pobres de espírito. E especificamente, em Instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar, então, dentre outros temas, o orgulho e a humildade. Mas antes de começarmos também, eu queria apresentar para vocês uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu acredito ser oportuna para o entendimento desta dualidade que é o orgulho e a humildade. E lembrando que, na verdade, a casa de Tiormínio fica na rua General Labatu, ali na Avenida 7, não necessariamente nos Barris. Tá? Fazer essa correção aqui para os companheiros. Então, voltando à pergunta do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, quando Kardec vai tratar sobre perfeição moral, depois de ter discorrido a respeito das 10 leis morais, ele então finaliza esse livro 3 como sendo a perfeição moral. E dentre os temas que ele aborda, um em particular, que é, digamos assim, a origem de todos os vícios, de todos os males que ainda nos alimentamos, que ainda mantém o padrão vibracional do planeta Terra na condição de provas e expiações. E dentre todos esses vícios, claro, o orgulho, que é
um dos seus filhos diletos. Então, Kardec, na questão 913, ele vai fazer a seguinte questão às entidades venerandas: qual vício podemos considerar radical? Dentre todos os vícios que nós possuímos ainda, visto que esse capítulo chama-se Perfeição Moral. E ele começa exatamente falando sobre os vícios e as virtudes. É uma das temáticas desse capítulo 12 do terceiro livro do Livro dos Espíritos. Kardec, então, vai questionar qual o vício podemos considerar radical, dentre todos os outros. E as entidades venerandas assim disseram: já dissemos muitas vezes que é o egoísmo, pois dele deriva todo o mal. Então a gente vai ver que é por conta do egoísmo que todos os outros males são derivados, são consequência desta realidade a qual nós ainda tanto alimentamos em nossa sociedade. Estudai todos os vícios e vereis que na base está o egoísmo. Podeis combatê-los, mas não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. Não tiverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, sejam nesse sentido, pois no egoísmo se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem quer aproximar-se desde esta vida da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois ele é incompatível com a injustiça, é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Então fica bem claro que por conta do egoísmo, nós deixamos, por exemplo, de sermos humildes, conforme vai propor Jesus nessa primeira bem-aventurança. E Jesus exatamente inicia as suas 7 bem-aventuranças falando que os humildes seriam aqueles que entrariam no reino dos céus, em que pese que ainda hoje nós não conseguimos compreender a extensão dessa bem-aventurança como das outras 6, porque se assim não fosse, não estaríamos nessa condição primária do ponto de vista da evolução humana e espiritual. Já teríamos uma sociedade de mansos, de pacíficos, de humildes, de filhos de Deus. E com isso, estaríamos proporcionando entre nós, humanidade terrena, entre as sociedades, uma melhor qualidade de vida irmanada no sentimento do amor, da fraternidade, da humildade, do respeito, e tudo quanto Jesus nos propôs quando esteve conosco. Então é preciso que nós consideremos como sendo o grande trabalho a ser feito por todos nós, visto que, enquanto estivermos lidando com os efeitos, nós não conseguiremos neutralizar de fato e verdadeiramente a causa. Porque não adianta você, por exemplo, matar as formigas se você não detecta aonde está o formigueiro, porque é de lá que procede as formigas. A semelhança, a gente não pode querer extirpar o orgulho, por exemplo, porque a origem dele é o egoísmo. Sendo que, dentre todos esses vícios, sem dúvida, o orgulho e a vaidade são os 2 maiores opositores à humildade e à caridade. E tem uma pergunta que eu gostaria de trazer quando Kardec vai tratar das paixões, que também reforça um pouco essa questão. É a de número 909, quando Kardec assim questiona: o homem pode sempre, pelo seu esforço, vencer as más tendências?
vencer os seus vícios? Olha que resposta interessantíssima trazida pelos espíritos a Kardec. Sim, e com pequenos esforços, mas falta-lhe a vontade. Ah, quão poucos entre vós se esforçam. Isso quer dizer que, se nós nos detivéssemos verdadeiramente em uma ação profícua de combate ao egoísmo, consequentemente, nós haveríamos de superar muitos desses males que atormentam, que infelicitam, que ceifam muitas existências na nossa sociedade. Com certeza, haveria um baixo índice de violência, de fome, de miséria, de doenças, enfermidades, que ainda nos são tão comuns e que, por mais que nós combatemos-las, ainda não conseguimos erradicá-las, visto que estamos trabalhando, infelizmente, em cima dos efeitos. Esquecidos que existe um formigueiro que é o originário daqueles animaizinhos que são as formigas. Os comportamentos viciosos, o orgulho, a presunção, a vaidade, a supremacia de poder, são todos eles consequências do grande pai ou da grande mãe, que é o egoísmo. E se você não se esforça, não se dedica a esse trabalho pertinaz de vencer o egoísmo em nós, não teremos uma sociedade humanizada e espiritualizada. Em particular, nesse instante em que a Terra está em processo de regeneração. Por isso dizíamos, quão necessário é o investimento nesta área, porque nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso aí é um desafio para todos nós, vencermos o egoísmo. E voltando à resposta à questão 909, e com pequenos esforços, talvez já poderíamos estar em uma condição bem mais condizente com o ideal espírita e crística do que ora nos encontramos, em que pese todo o movimento voltado para esse propósito, visto que nós temos inúmeras, diversas entidades religiosas que nos propõem a esse movimento de encontro com Deus, sem contar outras agremiações espiritualistas que assim também propõem, outros movimentos voltados à humanidade, ao respeito aos direitos humanos, por exemplo, a troca de fraternidade, de sentimentos, de virtudes, mas, por mais que tenhamos feito, ainda não é o suficiente para emplacarmos na nossa sociedade uma nova categoria de mundo, que é esse que nós estamos nos esforçando para atingir, que é a da regeneração. E aí ele complementa dizendo, mas falta-lhe a vontade. Ah, quão poucos entre vós se esforçam. E é verdade. A gente pode ver isso pela própria pandemia. É um retrato bem real daquilo que nós ainda somos, por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa soberba, dos nossos interesses pessoais, em que pese a pandemia que aí está, não quer dizer que nós não pudéssemos nos devotar mais no trabalho de saneamento desta doença ou dessa pandemia. Quantas mortes, quanto sofrimento e desespero estamos vivendo, porque a nossa postura egóica, egoística, orgulhosa,
não nos permite agir com humanidade e muitas vezes com interesses pessoais criminosos, como vemos a todos os instantes dos desvios dos bens materiais, os desvios do dinheiro que é direcionado para o combate da Covid, as pessoas que buscam se locupletar, se beneficiar com a dor e a miséria do outro, o sofrimento. Então, é uma demonstração de como o egoísmo ainda impera nas nossas decisões. Por conta disso tudo, é preciso fazer um combate, não para fora, mas para dentro de nós mesmos. Por esta razão, trazem os Espíritos exatamente no capítulo citado, 7º do Evangelho, nessa bem-aventurança, os pobres de espírito. Porque os pobres de espírito são aqueles que verdadeiramente traduzem um nível de humildade já possível de ser alcançado no nosso planeta Terra, entre nós. E se nós nos esforçássemos, se nós tivéssemos verdadeiramente vontade para assim o fazer, já teríamos alcançado uma outra categoria social. Por isso que há 164 anos, os Espíritos vêm nos alertando, nos convidando a viver essa proposta crística, porque Jesus foi aquele que melhor exemplificou a humildade, a simplicidade, o amor ao próximo, o gesto de caridade, conforme vemos em uma das perguntas, salvo engano, a 886, quando Kardec questiona como entendia Jesus a caridade. E os Espíritos disseram: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. A sigla chama-se BIP. Qual poucos utilizam-se dessa sigla para viver no mundo de hoje? Porque se hoje não fazemos, anteriormente, nas anteriores reencarnações, também assim não procedíamos. Porque hoje nós somos aquilo que de melhor conseguimos chegar através das reencarnações. E eu preciso me conscientizar para poder investir cada vez mais nesse ideal, para ao sair daqui, saia em uma condição melhorada do ponto de vista da consciência, do ponto de vista dos valores morais, do ponto de vista da nossa condição espiritual, a fim de que consigamos alcançar um patamar vibracional que nos alce a uma condição de espíritos melhores. E dentro daquela escala espírita, rumamos para uma ordem superior à qual nós nos encontramos, pois até então, por conta do egoísmo, do orgulho, da vaidade e todos os vícios que ainda se sobressaem nos nossos comportamentos e atitudes, nos mantém na terceira ordem dos imperfeitos. Mas voltando então para a mensagem específica de instruções dos Espíritos, a humildade e o orgulho, a humildade, que é uma mensagem do Espírito do Bispo de Argel, Marmande, 1862. Ele vai descrever de forma belíssima a respeito desse tema, que eu chamaria dualidade, dois opostos. O orgulhoso não coaduna com o humilde, e a humildade não se alia com o orgulho. Esta já superou aquele, e este combate ferreamente aquela outra, que é a humildade. É a mensagem mais longa do capítulo,
Por isso não vai dar para a gente ler toda ela. Eu trouxe alguns tópicos para a gente estar lendo e fazendo algumas reflexões aqui dentro daquilo que foi pensado para a noite de hoje, tá bom? Então, orgulho e a humildade. Ele começa dizendo assim, o espírito bispo de Argel: que a paz do Senhor seja convosco, queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. E aí a gente já percebe nas primeiras linhas, nas duas primeiras, uma atitude de humildade. Ele poderia ter vindo com uma certa imposição, com um certo orgulho pela sua posição de bispado, né, de bispo. Mas ele diz assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Se reconhece entre aqueles com os quais ele vai discursar. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja ele, no caso Deus, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Outra atitude de humildade, de reconhecimento do poder de Deus sobre todos os seus filhos. Que a vontade dele, do Pai, se faça, e não a dele, do bispo, do Espírito. E que todos nós que ali estamos, ou estávamos, a ouvir a mensagem, pudesse ser tocado. E ele pede humildemente que as suas palavras possam ajudar-nos no movimento de aperfeiçoamento moral, dentro dessa parceria que existe entre os dois planos da vida. E eu preciso me conscientizar desta realidade. É quando ele então vai falar sobre a humildade no parágrafo seguinte. A humildade, isso em 1862. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Se aquela época que não tinha toda a tecnologia, todo o avanço, todas as possibilidades de prazer, de satisfação do ego, já era esquecida, em que os valores eram diferentes dos atuais, em todos os sentidos, imaginemos hoje. Poderíamos dizer que a humildade ela foi sepultada, trancafiada e jogada as chaves no fundo do oceano. Porque raramente, quase nunca, nós vemos uma pessoa, um ser humano, agir com humildade. Frente a essa competição louca em que vivemos, que para vencermos precisamos humilhar, precisamos passar por cima, derrotar. A gente tem uma mania equivocada, claro, de ver o outro sempre como adversário, quando não inimigo. E como inimigo ou adversário, a gente precisa vencê-lo e usar de todos os ardis, de todas as possibilidades possíveis para derrotá-lo. Porque primeiro depois eu, e quem sabe depois de mim, os meus. Então a gente sempre vai empurrando para longe aqueles que nos são indiferentes, aqueles que nos são contraditores, aqueles que não pensam como a gente, ou aqueles que possam passar à nossa frente. Isso gera todo esse caos social. A questão da fome, a questão da falta de oportunidades, nas quais nós estamos vivendo hoje com a pandemia, o desemprego, a fome, sabe? O abandono. Tudo isso faz com que nós
busquemos primeiro a nós mesmos, porque é uma cultura. Quando nós assistimos a um filme, quando nós vemos a televisão, as propagandas, é sempre incentivando o poder, a vaidade, o orgulho, mesmo quando as conquistas elas são supostamente feitas de uma forma lícita, honesta. Quantas vezes vemos isso até mesmo dentro das instituições religiosas, dentro da própria casa espírita, a competição de uma forma desonesta, desigual entre os concorrentes, as pessoas. O jogo de interesse, de poder que alimenta as pessoas de grupos. Então, tudo isso precisa ser repensado. Daí, lembrando a citação crística, Jesus ter dito que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E, ao mesmo tempo, ele vai considerar que aquele que quiser ser o maior de todos, que seja o trabalhador também de todos. Ou seja, é preciso esse devotamento, essa entrega, esse movimento de olhar o outro como irmão. Isso é uma atitude de humildade, que a gente não alcança da noite para o dia. É um movimento vivencial que deve ser feito no dia a dia das nossas experiências humanas. Mas voltando ainda quanto à questão da humildade, bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Olha que pergunta interessante. Como ser caridoso, como ser irmão com o próximo, se eu não tenho uma atitude de humildade? Não, pois esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente. É o que não vemos hoje com a pandemia. É o que nós não vemos muitas vezes hoje nas casas espíritas, nos ambientes de trabalho, nas ruas. De um modo geral, não é algo que se acha ou se percebe com frequência na sociedade. Mas ele ainda continua dizendo, e os induz ao bem. Vou repetir a citação. Não, pois esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtude que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. E é o que engraçado, temos muito feito isso. A gente se vestimenta de uma aparência, como uma máscara, para não revelar as nossas deformidades morais. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da humildade sua, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. E aí nós temos inúmeras. Seja o primeiro exemplo, quando esteve conosco no nascimento, que é um grande exemplo de humildade, poderia ter nascido em um lugar melhor, mas ele foi buscar justamente um ambiente bucólico dos campos, de uma estrebaria, para poder nascer em meio aos animais. Poderia ter nascido em um palacete suntuoso da época, ou até mesmo dentro do ambiente familiar dos seus pais, mas preferiu a natureza como uma atitude de humildade. E ao final da sua estadia entre nós, ao lançar o olhar para o alto em direção ao Pai, em uma rogativa,
ele assim propôs: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Isso é uma atitude de humildade também. Ele poderia estar ali em uma atitude de revolta, de tristeza, de insatisfação, mas ele demonstrou, desde o início até o fim da sua jornada terrestre, exemplos inúmeros, incontáveis de humildade e, ao mesmo tempo, de combate ao orgulho, à vaidade, o egoísmo. Quantas são as passagens em que Jesus demonstra a necessidade do vencer a si mesmo? Mas seguindo, agora com relação ao orgulho. O orgulho é o terrível adversário da humildade. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhe retira, o acusa de injustiça. Ó irisão e cegueira, pois então, Deus vos distingue pelos corpos? Pergunta o bispo de Argel. O invotório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Nos fazendo pensar e refletir, como querendo dizer, não entendo porque você é tão orgulhoso, se acha melhor do que o pobre, o seu sangue é melhor do que o do pobre, é diferente, o seu corpo é diferente dele, não. Do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, cria-se a ideia de que sim, mas quando a gente vive uma realidade oposta àquela que nós alimentamos no psiquismo, vemos que, na verdade, somos todos iguais. Nesse ponto, e rapidamente, abrindo um outro parêntese, nós podemos trazer de volta a questão da pandemia, porque ela conseguiu nivelar todos por igual. O Covid-19 não escolheu classe social nem condições financeiras. Aqueles que estavam em uma condição abastada, hoje estão em uma condição, muitos, falida, desesperada. A soberba, o orgulho, a vaidade foi colocada na sola do pé, porque já não tem mais os recursos que os mantinham aparentemente em uma posição superior àqueles que não tinham. Aqueles que acreditavam bem seguros e que teriam uma vida de saúde, de alegrias, de viagens, de conquistas, muitos deles estão dentro de um hospital público, entubados, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, que me salve. Nunca viram Deus, nunca se conectaram, muitos deles, por conta do orgulho, do egoísmo, da presunção, do poder, gananciosos que eram. Quem não se lembra aqui a história, que não é nesse caso especificamente, estou apenas trazendo como pano de fundo a história de um banqueiro famosíssimo aqui no Brasil, que tinha todos os recursos de estar nos melhores hospitais do mundo por conta da sua condição financeira, que ninguém poderia imaginar que um vírus pudesse ceifar sua existência física. E que todo o dinheiro que ele tinha não foi capaz de salvar a sua existência. E ele desencarnou. E saiu publicamente nos jornais, na mídia televisiva, e tantos outros que assim fizeram, ocorreram e que estão vivendo.
Então vem a Covid, a pandemia, e nivela todos por igual. Quem consegue superar, ter olhos de ver e ouvido, começam a trabalhar a humildade, mesmo que seja a partir desta dor e dessa experiência, que perderam seus entes queridos, que achavam-se seguros e protegidos porque tinham os melhores planos de saúde. A Covid, em 2, 3 dias, 2 semanas, cefou a existência daquele ser. Então, voltando ao texto, ele diz assim, depois desses questionamentos: tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Isso aqui é interessante. Não vamos achar que nós somos o rei da cocada preta, que nós somos os melhores em relação aos outros que não possuem essa mesma condição social. Precisamos ressignificar conceitos e valores. Mas ele traz, então, um alerta em particular aos ricos. E esses ricos não quer dizer necessariamente os amoedados, os que possuem bens materiais. Os ricos de orgulho, de vaidade, de presunção, ricos de maledicência, de inveja, está tudo dentro do pacote. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhões de irmãos teus, que valem tanto quanto tu, é um questionamento. Enquanto estamos naquela postura de reclamantes, de insatisfeitos, nós paramos para pensar que estamos em uma condição melhor do que esses nossos irmãos que estão debaixo das pontes, dos viadutos, nos catres, nos hospitais. É preciso sair do nosso ponto de presunção, de orgulho, de que Deus é injusto comigo, com a minha família, porque cefou a existência do meu filho, porque fez com que eu perdesse o emprego. E os 14, 15 milhões de desempregados que saíram antes de você, durante a pandemia, que já estavam desempregados antes dela e que agora só reforçou e jogou mais para a linha da pobreza e da miséria completa. A gente não para muitas vezes para pensar sobre isso. Então é preciso que nós avaliemos todas essas questões para não ficarmos naquela postura de que só eu sofro. Mas voltando ainda ao texto, não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho, como um desculpa ou justificativa. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema não é meu. Eu tenho o que eu consegui amealhar com o meu esforço, com o meu trabalho. Sim. Mas nem por isso lhe tira o direito de ter esse comportamento. Ou melhor, nem por isso lhe dar o direito de ter esse comportamento, de não ter esse olhar de compaixão, de humildade para com os vossos irmãos. Concordarás em dar-lhes uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão nunca, pois que, dirá eu, de sangue nobre, grande na terra, igual a esse miserável coberto de andrajos, vã utopia de pseudos filósofos. Se fosses iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo a mim e a mim tão alto? Olha que presunção. Não entendendo que hoje eu posso estar supostamente no alto, mas amanhã eu posso cair para o baixo. E esse que estava abaixo, subir
para cima, quantos em apenas um bilhete de loteria tornam-se milionários, que ganham 34 milhões, como me parece foi o último sorteio da, acho que é da Sena, né? Me parece que é daqui, agora eu não me lembro o nome do jogo. Eu sei que é um desses aí, e que a pessoa ganhou 34 milhões em um jogo só, num cartão. Ou participam de um bolão e ganham um bolão, a vida muda. E aquele que estava muito bem, vem então a pandemia, ele tira tudo. Percebe? É como se diz no futebol, é as mudanças de cadeiras que vão acontecendo. Só para finalizar, é exato que as vossas vestes não assemelham, mas despir-vos ambos. Que diferença há entre vós? A nobreza do sangue dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão senhor e de um plebeu. Entre os do senhor e o do escravo, quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Quem também não haja pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. Olha que reflexão interessante, que quando a gente está em uma posição saudável, né, melhor, a gente não para pensar. Ou quando saímos da miséria para a riqueza, esquecemos disso. E aí esquecemos aqueles que ficaram lá na condição em que nós um dia estávamos. São eternas as riquezas, não desaparecem quando se extingue o corpo, invotório perecível do teu espírito, lança sobre ti um pouco de humildade. É bem legal esse texto que nós lemos. E aí eu queria arrematar trazendo mais dois tópicos entre o orgulho e a humildade, aí a gente fecha o trabalho. Ainda sobre o orgulho, ele vai dizer no parágrafo seguinte: orgulhosos, orgulhosos somos todos nós, orgulhosos. A mensagem para mim, e acredito, se não para todos, a maioria do que nos acompanham. Porque não é à toa que estamos aqui hoje falando e ouvindo sobre esse tema. Orgulhosos, consultai as nossas mentes, o nosso coração, e veremos que das cada 10 atitudes, comportamentos, pensamentos que temos, 8 pelo menos, quando não 9, está diretamente ligado ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. Se fizermos uma análise justa, veremos que é mais ou menos assim. Orgulhosos, quereis antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Isso me fez lembrar aqui rapidamente aquela passagem do Evangelho também, em que o Senhor, diante da colheita que duplicou, ele olhou para o celeiro e disse, em uma atitude de orgulho, mandou que os seus servos destruíssem os celeiros, que eram pequenos, fizesse um maior, porque ele iria colocar aquela colheita toda. E um anjo vem e lhe diz: ô coitado, para que vai fazer isso se a morte hoje ainda vem me buscar? E foi o que aconteceu com aquele homem que se achava poderoso, detentor de toda uma produção de trigo, que se achava o bam, e na mesma noite a morte o cefou, o retirou do corpo. Mais ou menos o que ele traz aqui.
Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes, olhe, só as virtudes os distingue aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão, e aí o bispo, com perdão da expressão, jogou duro. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade, na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Nesse ponto a gente pode parar para pensar, e eu, Robson, o que tenho feito para angariar, para merecer esse título de nobreza espiritual? Quais são os gestos de humildade, de caridade que eu tenho feito ao meu irmão? Não aquele que eu digo amar, gostar, não de quando em quando me dá vontade, eu pego um trocado do excesso que eu tenho. Normalmente, quando a gente dá uma esmola, a gente vai fazer um gesto de caridade, a gente dá normalmente a parte menor que a gente tem. Se a gente tem, por exemplo, uma cédula de 100, uma outra de 50, uma de 20 ou de 10, isso quando a gente não tem de R$ 2, a gente, se não der a de 2, a gente dá a de 10. Entre essas quatro, as quatro maiores, a gente tende a dar a menor, porque acha que está dando muito. E diz que pobre, quando vê esmola demais, desconfia. Então, para não criar olho gordo, não ficar com desejo de possuir além, a gente dá um trocado menor. E acha que deu muito. Mas a gente não consegue considerar a necessidade daquele a que nós estamos dando. Claro, tem muita gente que não dá nada. E entre dar R$ 10 e não dar nada, é melhor dar os R$ 10. Mas se eu posso dar os 20 ou os 50, por que não fazer? E quando alguém, em um gesto de nobreza, assim o faz, aquele que está do lado e que vê, diz assim, você é bom mesmo, viu? Esse aí hoje vai ficar feliz, vai dormir feliz em relação ao que recebeu o valor. Porque acha que a pessoa fez um gesto caridoso muito grande, que não precisava. Vai usar para tomar cachaça, para fumar, para se drogar, porque tenta justificar o comportamento equivocado dele na ação bondosa do outro. É mais ou menos a questão é por aí. E aí, finalizando, e tem muito texto para ser lido, para ser trabalhado, e o tempo não permite, eu queria apenas apresentar esse tópico aqui. Na verdade, eu vou fazer uma junção com dois. Despertai, meus irmãos, meus amigos, diz ainda o bispo, que a voz dos Espíritos ecoe em nossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade. Porque até a nossa caridade é uma caridade mesclada de vaidade, de orgulho, de soberba. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram orgulho, numa palavra, seja verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. E aí ele vai tecendo uma série de consideração, tá? Isso é importante a gente pensar.
E aí ele vai discorrendo sobre. E finalizando, eu trago ainda essa última citação. Cadê Robson? Não. Basicamente essa eu acho que já contempla a nossa reflexão de hoje. Que Deus nos permita, pois, não permitir que não vivamos a partir de agora tão escaldado no orgulho, na vaidade, escotado, na verdade, no orgulho, na vaidade, na presunção, no sentimento de soberba. Que vivamos a mensagem de Jesus quando nos propôs a vivência do reino de Deus em nós. Uma das características de todo aquele que vive o reino de Deus é, sem dúvida, a atitude da humildade, ou a virtude da humildade. Por esta razão, disse Jesus, bem-aventurados os humildes, porque o reino dos céus são para eles. Pensemos carinhosamente, visto que hoje temos nessa encarnação esse tesouro que é a doutrina dos Espíritos, que nos faz compreender e entender a respeito dessas verdades. E uma casa como esta, a do tio Ormínio, que nos possibilita momentos de reflexão, como que estamos tendo agora. Para que não saiamos daqui em uma condição menos favorecida do que aquela quando nós adentramos, quando do início da nossa encarnação. Sendo assim, eu quero agradecer aos companheiros desta casa pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês participando desse momento de aprendizado. Ao tempo em que eu os convido a conhecerem nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita, que tem como proposta levar a mensagem de Jesus através dos ensinos dos Espíritos para todos aqueles interessados. Temos hoje uma programação extensa voltada para o despertar da consciência em torno dessas verdades libertadoras. Fica aí o convite para que vocês conheçam, que vocês participem, assinem o canal e que ouçam uma programação diária que nós estamos fazendo desde o início desse mês, que é a mensagem do dia para você. São vídeos curtos de, no máximo, 20 minutos, nos quais nós temos levado a palavra de Jesus, a motivação, a mensagem de estímulo, de carinho para todos os interessados. Já temos vários vídeos desse no canal que vocês podem estar assistindo e compartilhando com seus amigos, entes queridos e nas suas redes sociais. Tá certo? No mais, muita paz, muito obrigado. E vamos então à nossa oração para concluirmos os trabalhos da noite de hoje. Elevando o pensamento a Jesus, aos bons espíritos, nós agradecemos a Deus pela oportunidade bendita do reencontro feliz a esta casa de amor e de paz. Que Deus nos abençoe, nos proteja, permitindo que consigamos vencer a nós mesmos mediante o trabalho que nós estamos realizando, permitindo que saiamos daqui menos orgulhosos, mais humildes, mais fraternos, mais irmãos. Leva-nos, Senhor, em paz aos nossos lares, na energia do amor e da gratidão. Agradecemos a todos os companheiros presentes e que Deus os abençoe onde quer que se encontre. E com oração dominical, nós encerramos
o trabalho desta manhã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja, muita paz, muito obrigado e até uma nova oportunidade, se assim Deus permitir. A todos, muita paz.